Amados, semana passada começou bem reflexiva na minha vida. Oi. Fala no microfone, Estava esquecendo já. Aí, amados, então vamos lá. Semana passada, uma semana que eu comecei assim, bem reflexiva, né? E no domingo mesmo eu comecei a lembrar-me da caminhada da igreja. Os irmãos que estavam aqui devem ter se lembrado. Enfim, das coisas que nós juntos passamos, né? Das lutas, das alegrias, dos filhos, dos amigos, dos irmãos, que em toda essa caminhada Deus ele colocou ali no nosso meio, no nosso caminho, né? E confesso que eu sou muito agradecido por isso. E os amados não têm ideia de como é bom receber um abraço sincero, como é bom as palavras de amor, de afeto, de carinho que chegam em nossos ouvidos. Dos momentos assim mais preciosos da nossa vida, isso faz a diferença. E essas palavras, esses abraços são de pessoas que durante a nossa caminhada sempre estiveram conosco. E como isso é bom, como isso é gostoso. Ô esposa, te amo, esposa. Estava ali pensando, mulher, são 47 anos juntos, viu, mulher? 47 anos vamos fazer em julho. Muito tempo, né? Ô mulher, estou falando contigo, mulher. 47 anos vamos fazer em julho, hein? Puxa vida. Vamos lá. Essa manhã eu gostaria de falar com os amados sobre as promessas de Deus. Gostaria de falar com os irmãos sobre as promessas de Deus e a necessidade que eu e você temos de nos firmar nessas promessas, em fim de confiar naquilo que Deus falou que iria fazer em nossas vidas. Amados, veja bem, eu quero que você compreenda que uma promessa, ela pode ser equiparada a um juramento. As promessas, elas foram feitas para transmitir segurança, pois disse que ela será cumprida, né? Dizem que promessa será cumprida. E o interessante é que muitas vezes nós fazemos promessas para os nossos esposos, para as nossas esposas. Esposa, vou ali, volto já. Sabe? A esposa, maridinho, vou preparar um almoço gostoso, só Jesus, né? Nós fazemos promessas, né? Fazemos promessas também para os nossos filhos. O patrão faz promessa para o empregado. O professor faz promessa para os alunos. Nas eleições, quantas promessas nós escutamos de candidatos? O fato, amados, é que nós, infelizmente, usamos indevidamente essa palavra promessa. Usamos essa palavra promessa sem a seriedade que ela merece. E por isso, ela acabou caindo em descrédito hoje em dia. Temos dificuldades em aceitar, em acreditar que as promessas sejam cumpridas. Temos muita dificuldade em acreditar que as promessas que nos são feitas serão verdadeiramente cumpridas. E o engraçado é que por muitas vezes nós transferimos isso para Deus. Por acreditar que as promessas que nos são feitas não serão cumpridas, nós também achamos, pensamos, será que Deus vai cumprir? Ou melhor, será que Ele realmente prometeu isso?
Se você pensa isso, primeiramente eu quero lhe dizer que há uma grande diferença entre promessa de um homem e a promessa de Deus. Enquanto o homem é falho, pecador, a sua justiça é comparada a trapo de imundícia, não presta para nada, Deus, Ele é fiel e todo-poderoso para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra. Nós precisamos nos lembrar sempre que, presta atenção, a promessa de Deus, ela é firme, ela é inabalável. E sabe por quê? Porque Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus jurou pela sua palavra. Então a promessa de Deus, ela é firme, ela é inabalável. Deus. Entenda que no seu eterno poder constitui-se em garantia para aqueles que nele esperam. Se você espera uma promessa de Deus, compreenda que o seu eterno poder, Ele não pode mentir. Ele jurou pela sua palavra e a garantia de que vai ser cumprido. Slide 1. Olha o que o Senhor diz: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Essa é a confiança. Queridos, a promessa de Deus, ela é firme, ela é inabalável. Por quê? Porque Ele, Deus, não pode mentir, porque Ele, Deus, jurou pela sua palavra. Agora, presta atenção no slide 2. O que está escrito aí, Doni? Só alcança a promessa de Deus aqueles que fazem a sua vontade. Só vai alcançar a promessa de Deus quem fizer a vontade dEle. É a palavra, meu! É a palavra! Só vai alcançar as promessas de Deus aqueles que fazem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que o homem deve fazer, que o homem deve executar? Sacrifícios? Rezas? Orações? Jejuns? Não! Pastor, se só se alcança a promessa de Deus aqueles que fazem a sua vontade, então qual é a vontade de Deus que o homem deve fazer, deve executar? Se não é jejum, se não é oração, se não é reza, se não é sacrifício, é o quê? Slide 3. Amados, os discípulos também perguntaram isso a Jesus. Olha só, disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. O quê? Que creiais naquele que Ele enviou. É isso, essa é a chave. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Amados, aquilo que o pastor pregou domingo, tira as porcarias que estão na sua mente e grave isso, dê espaço para que isso entre na sua mente. Precisamos entender, compreender que somente alcança a promessa de Deus aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus. Não tem outro jeito. E isso é básico. Isso é básico. Não estou trazendo novidades. Eu estou dizendo o que eu digo há 40 anos. Isso é básico. Todo cristão tem que ter isso em mente. Somente vai alcançar a promessa de Deus aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Amados, é pela fé que se alcança a promessa de Deus. É pela fé que se alcança a promessa de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus é o mesmo que crer em seu Filho Jesus. Através da crença,
através da fé em Cristo Jesus, o homem torna-se participante da promessa de Deus. Se você crê em Jesus, meu irmão, você é participante das promessas de Deus. E só é possível alcançá-las, a promessa, pela fé. Hebreus 11:33 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Só é possível alcançar a promessa de Deus pela fé e pela fé em Cristo Jesus. O interessante é que a Bíblia contém milhares, olha o que eu estou dizendo, não é duas, não é três. Amados, qualquer página dessa Bíblia que você abrir, você encontra a promessa de Deus. A Bíblia contém milhares de promessas para nós, filhos de Deus. Ele, Deus, nos encheu de promessas. Está tudo escrito na tua Bíblia, na palavra dele. Agora, o que me entristece é ver muitas vezes irmãos mendigando bênçãos. Como é triste ver irmãos mendigando bênçãos, mendigando promessas, por falta de conhecimento da palavra. Coloca aí o que Oséias falou, slide 4. Olha aí. O que Oséias falou? Diga para nós, Doni. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Olha aí. Amados, o povo de Deus hoje mais do que nunca está sendo destruído pela falta de conhecimento. Está cheio de gente andando atrás de homem, quando devia andar atrás do Senhor. O povo de Deus está sendo destruído cada vez mais por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra que Ele nos deixou. Abra a mente, abra o coração. Homem nenhum vai nos levar para o céu. É Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E é triste, como eu disse, ver crente mais crente mendigando por aí por falta de conhecimento. É o meu? É a vida. Amados, eu quero nesta manhã, Vera, você está aí? Ó, desliga. Eu quero nessa manhã, junto com os amados, relembrarmos, porque é relembrar, 3 passos muito importantes para experimentarmos a promessa de Deus. Ah, pastor, você colocou relembrarmos? Sim, irmão, não estou fazendo nada de novo. Estamos juntos relembrando. E o primeiro passo, slide 5, encontre as promessas de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixa apartar-se dos teus olhos. Palavra, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Queridos, encontre as promessas de Deus. O primeiro passo que precisamos dar para afirmar-se nas promessas de Deus é saber quais são as promessas de Deus. E para nós sabermos quais são as promessas de Deus, nós precisamos encontrar as promessas de Deus. E aonde que a gente acha as promessas de Deus, dona? Na palavra. Na palavra! As promessas de Deus para você está tudo aí. É só abrir essa Bíblia, está tudo aí. Está aí o Velho e o Novo Testamento à sua disposição, para que você descubra o que Deus tem para você. Quais são as promessas dele para você? Olha o versículo 20. Se você fazer o que, Doni? Atentar. Se você atentar às palavras do Senhor, o Senhor está desafiando aí a eu, a mim, a você, a atentar para as suas palavras. Preste atenção.
Deus, é isso que ele está dizendo. Olha, amado, a palavra não é para você ler como se estivesse lendo uma notícia, uma revista, um WhatsApp, a previsão do tempo. A palavra de Deus é para ler prestando atenção naquilo que você está lendo. Ou seja, precisamos colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, não o WhatsApp, não a revista, não a notícia. É a palavra de Deus que tem que entrar aqui, e nós precisamos permitir que ela entre, e assim expulsarmos tudo aquilo que me joga contra a palavra. Amados, está cheio de coisas dentro do nosso coração que tem nos jogado contra a palavra. O pior inimigo de nós mesmos é nós. Nós somos o nosso pior inimigo. Precisamos permitir que a palavra de Deus entre no coração, porque quando ela entra, ela expulsa tudo aquilo que me joga contra a própria palavra. Retira aí do seu coração aquilo que impede de dar atenção integral para a palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar. Uma das razões pelo qual as pessoas fracassam em receber a promessa de Deus é porque não acham a palavra, não atentam para a palavra. No entanto, esses versículos dizem que se você atentar a palavra ou colocá-la em primeiro lugar, você vai encontrar vida. B. Se você escutar os ensinamentos do Senhor, Mateus 13, 23 diz assim: o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e entende esta. Escutar os ensinamentos do Senhor. A última parte de Provérbios capítulo 4, versículo 20, que está aqui, diz o quê? As minhas razões inclinam teu ouvido. Sabe o que significa isso, amado? Deixa a palavra de Deus entrar pelas portas do teu ouvido. Abra o seu ouvido para as razões de Deus. Engolir as suas palavras, a palavra de Deus, pelo ato de ouvir. Engolir pelo ato de ouvir. Isso é um ato contínuo. Isso é constante. Isso é dia a dia, hora, minuto, segundo. Queridos, inclinar é ouvir com a razão, com o entendimento. Não apenas ouvir por ouvir. Você está ouvindo por ouvir hoje, querido? Se você estiver ouvindo por ouvir, cara, vai ser mais uma mensagem na tua vida. O que eu estou pedindo é que você incline os seus ouvidos para ouvir com razão, com entendimento. Não apenas ouvir. Você pode escutar a palavra, mas se você não refletir no que você está escutando, ela pode deslizar como a água. Sabe quando você toma banho? A água escorre. Não vai ficar registrada aí no seu espírito. Agora, se você permitir que ela, a palavra, deslize, desça para dentro de você, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus vai começar a funcionar para você. A palavra de Deus vai começar a funcionar para a sua vida. A palavra de Deus vai ter razão na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Quando você perceber que a palavra de Deus vai funcionar para você, vai funcionar para a sua vida, aí você vai saber que a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela é de verdade. Não vou duvidar. Não vou discordar, porque a palavra de Deus é verdadeira. Eu não vou ficar contra ela, porque a palavra de Deus é verdadeira. Aí, ela vai estar arraigada
profundamente dentro do teu coração. Vai estar lá. E no momento oportuno, ela desabrocha. No momento da vitória, no momento da derrota, no momento da luta, ela desabrocha. E ela vai ser o referencial da sua vida. Se você guardar no coração os ensinamentos, e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Se você guardar no coração os ensinamentos, sabe o que vai acontecer? Olha o versículo 22 lá. Vida. Você vai ter vida. Você vai ter saúde para o seu corpo, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Quando você acha a palavra de Deus, você vai ter vida e vai ter saúde para o seu corpo. Amados, eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda que a palavra de Deus, ela tem poder criador. A palavra de Deus, ela tem poder criador. Como é que Deus criou tudo? Como é que foi, Doni? Como é que Deus criou tudo? Pela palavra. Amados, a palavra de Deus tem poder criador. Deus criou tudo pela palavra. As suas palavras são espírito e vida. Glória a Deus. Temos que entender, a palavra de Deus é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possam surgir no seu caminho, incluindo enfermidades, doenças, sei lá o quê. Agora presta atenção, as palavras de Deus são vida para quem as acham. O interessante é que algumas pessoas nunca as acham, porque nunca inclinaram os seus ouvidos a elas, nunca inclinaram os seus ouvidos à palavra. Como é que você vai encontrar? Outras pessoas nunca as acham, porque nunca tentaram para ela, tampouco colocaram em primeiro lugar. Portanto, amados, preste atenção, atente para a palavra de Deus, é palavra lá. Atente para a palavra de Deus, inclina os seus ouvidos para ela, não as deixe apartar-se dos seus olhos, guarde-a no meio do seu coração. É isso que precisamos fazer. Encontre as promessas de Deus, ache as promessas do Senhor, procure as promessas do Senhor, firme-se nas promessas de Deus até que elas se cumpram. Achou? Achei, pastor, encontrei, está aqui, achei, glória a Deus, eu achei, achou. Então agora se firma nas promessas de Deus até que elas se cumpram. Hebreus 10:36, slide 6. Olha aí o que diz: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais o que, nome? Alcançar a promessa. Irmãos, veja bem, após encontrarmos as promessas de Deus na sua palavra, aí entra uma fase difícil. Precisamos de paciência, de perseverança para alcançar. Muitas pessoas não conseguem receber as promessas de Deus em sua vida, sabe por quê? Por falta de perseverança, por falta de paciência em permanecer firme, crendo naquilo que Deus disse que ia fazer. E o interessante é que essas pessoas sucumbem, caem diante da ansiedade, diante da falta de paciência em esperar aquilo que Deus prometeu.
Hebreus 10, 35 diz assim, 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de quê? Paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O mundo que a gente vive, amados, é cheio de problema que vai e vem e vão. É muita batalha, parece que não tem fim. E algumas pessoas, isso que é interessante, nesse mundo turbulento, cheio de vem e vão, cheio de batalha, tem gente que, por seguirem os padrões de fé de Deus, conseguem ser bem-sucedidos. E a Bíblia, ela é repleta de sucesso de vários homens e mulheres de fé do passado, que sofreram maus tratos, que foram torturados, passaram por dificuldades, assassinados, por terem vivido uma vida de fé. Portanto, aqui agora, cabe uma pergunta. Por que essas pessoas não desistiram, mesmo sabendo que iriam sofrer tremendamente? Por que esses homens e mulheres de fé do passado não desistiram, mesmo sabendo que seguir a Jesus Cristo incluía tanto sofrimento? Porque eles permaneceram firmes na promessa de Deus. Por quê? Porque apesar de tudo, eles permaneceram firmes na promessa de Deus, porque souberam trabalhar a sua ansiedade. Esses homens e mulheres do passado souberam tratar a sua ansiedade, souberam trabalhar a sua ansiedade, fizeram aquilo que nós tanto dissemos para fazer, o Senhor nos disse para fazer: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É aí que está a chave. Ansiedade é um estado emocional em que há sentimento de insegurança. Jesus não traz sentimento de insegurança. Ele não traz porque a sua palavra é firme. O que Ele diz que vai. O interessante é que a pessoa ansiosa, ela não consegue ver o que e como Deus está trabalhando na sua vida. Quem é ansioso não enxerga isso, não consegue ver o que e como Deus está trabalhando na sua vida. Abre os olhos, meu! Abre os olhos! Deus trabalha na nossa vida dia após dia, e nós não enxergamos. O interessante, um exemplo grande disso, é que muitas vezes, lá vamos nós, recebemos aí uma palavra profética, uma palavra tremenda para nossas vidas, de algo maravilhoso que vai acontecer conosco. Abrimos lá a Bíblia e vem uma palavra profética do que Deus vai fazer. Aí nós pegamos aquilo e guardamos o nosso coração por um tempo. Guardamos por um tempo. Guardamos por 2 tempos. Guardamos por 3 tempos. O tempo passa e nada acontece. Então lá vamos nós diante de Deus. Mas o Senhor disse, está escrito na tua palavra, o Senhor prometeu, o Senhor disse. E por que é que nós ficamos ansiosos? Ficamos ansiosos porque nós tiramos os olhos da infinita grandeza de Deus e das suas benditas promessas, e
a paz, porque todas as nossas obras tu os fazes por nós. Paz, é isso que nós precisamos no nosso coração. Amados, precisamos primeiro crer, para depois ver. O problema é que a ansiedade toma conta do nosso coração e não permite. Devemos pedir a Deus que nos ensine a lidar com o tempo. Para nós é tempo, para Deus é tratamento. Para nós é tempo, mas para Deus é tratamento. Deus está tratando. E vou dizer uma coisa para você, tá? Não deixa estar aqui falando, tá? Deus me tratava e eu ia lá e pisava na bola de novo. Deus voltava a tratar, anos e anos, até que um dia eu falei: opa, alguma coisa está errada. Amados, enquanto não aprendemos, vamos repetir de ano, sim. Vamos voltar novamente para o mesmo lugar, sim. Vamos passar pelos mesmos problemas, sim. É tratamento. Sem contar quando nós resolvemos dar uma mãozinha para Deus. Tem crente que dá a mão para Deus, né? Amados, vocês não sabem como Deus precisa da nossa ajuda. Vocês não têm ideia de como Deus, Ele precisa. Se não for nós, eu não sei o que seria de Deus. Não sei, realmente não sei. Um caso bastante conhecido, né? Tantos exemplos na Escritura de gente ajudando Deus. Mas tem lá o caso de Abraão. Você não lembra Abraão? Abraão recebeu a promessa de Deus que ele e Sarai teriam um filho. Eles receberam, mas a coisa começou a demorar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Aí Sarai quis o quê? Eu vou dar uma ajudazinha para Deus. Eu vou dar uma mão para Deus para agilizar essa promessa. E vocês sabem o que aconteceu. O problema está aí até hoje. Até hoje. Temos que, irmãos, nós temos de ter firmeza em nosso coração. E entender também que Deus não precisa da nossa ajuda. Ele quer somente o quê? A nossa fé. Só isso. Ele não quer a nossa ajuda. Precisamos entender que as promessas de Deus não possuem prazo de validade. Se você tem uma promessa de Deus, creia que ela vai ser cumprida no tempo determinado. Ela vai se tornar realidade. Não no seu, no de Deus. Não são as circunstâncias, não são aquilo que está à sua volta que vai te trazer o desânimo. Não é isso. Você sabe o que traz o desânimo para a sua vida? São os seus pensamentos, é a sua falta de paciência, é a sua falta de perseverança. Não é as circunstâncias, é você. Se você... Cadê o Pedrinho? Tá aí, Pedrinho? Ei, se você achar que você não pode prosseguir, você vai? E não. Quando você olha lá, Pedrinho, aquela corrida, aquele tamanho, nossa, eu não vou conseguir não. Amado, se você achar que não pode prosseguir, você realmente não vai. Você precisa fazer uma escolha. Manter a sua mente concentrada nas coisas mais elevadas. Manter a sua mente aonde? Nas promessas de Deus. Entenda que nada acontece automaticamente, não vai acontecer. É preciso fazer algum esforço para experimentar o que Deus tem de melhor para mim e para você. É preciso ter vontade para ser abençoado por Deus. Slide 7. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores
dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Está aí. Olha o texto, Hebreus. Está aí. Aqueles homens e mulheres sabiam que eles estavam crendo. Amados, para desfrutarmos das promessas de Deus, precisamos nos apegar a elas, as promessas, com toda a firmeza do nosso coração. É isso. Sua promessa não se cumpriu? Continue a orar. Continue a clamar. Continue a andar nos caminhos do Senhor. Creia. Não duvida. Não murmure. Pois o Deus não é homem para que minta. Não é. Foi Deus quem fez a promessa para você. Se Ele fez, Ele vai cumprir. E para concluir, o que vai fazer a diferença em nossa vida não é o tamanho da promessa, não é o tamanho da sua maravilha, ou do tempo que ela irá levar para se manifestar. O que vai fazer a diferença é, independente disso tudo, é se nós iremos perseverar em seguir o Senhor Jesus até o fim. É isso que vai fazer a diferença. Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Amém. E possa aperfeiçoá-lo no seu coração, assim como Ele fez no meu. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Aleluia. Tem promessas maravilhosas. Mas tá, o que eu e você precisamos fazer para alcançar essas promessas, as promessas do Senhor. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque verdadeiramente o Senhor é Deus. Nos perdoe, Pai, porque de fato somos negligentes. De fato, às vezes deixamos que a ansiedade tome conta do nosso coração. Para isso, Deus, estamos na sua casa todos os domingos, quarta-feiras, que é para ouvirmos a sua palavra, para sermos incentivados por ela a prosseguir. Vivemos um mundo difícil, um mundo tenebroso, mas eu entendo que o Senhor verdadeiramente é bom e tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja? É isso aí. Vamos tocar a nossa vida com fé, com esperança, crendo nas promessas de Deus. Amém. Ô Jéssica, o Luizinho anda vindo muito bonitinho para a igreja, você viu? Está penteando até o cabelo, tá? Ah, bonitinho, né, Luiz? Dia 7 de abril teremos o batismo da irmã Cida, tá bom? Mas alguém quiser se candidatar, ainda dá tempo para participar. Vai ser, como já disse, aqui na Rua de Baixo, né, Luiz? Na Rua de Baixo aqui, 5 minutinhos daqui, 150 metros, né, Luiz? O Pedro faz em quantos minutos lá? O Pedro faz em 1 minuto, né? Pedro corredor, né? 30 segundos. 30 segundos? Bem pertinho daqui da igreja. Eu entendo que vai ser bênção, mas vamos fazer um culto normal, e faremos um cafezinho simples, né? E vamos fazer o batismo. Pastor Edilson hoje não pôde estar conosco, não está assim muito bem de saúde, né? Não está muito bem de saúde, pediu as orações dos irmãos, tem tomado alguns remédios fortes, e esses remédios têm provocado vômitos, algumas coisas assim. Então ele pede oração dos irmãos. Dia 31 é domingo, né? É isso? Estou certo? Dia 31 é Páscoa, né? É Páscoa, né? O pastor Edilson vai junto com a Roseli, eles vão fazer uma enquete no teatrinho, tá bom?
no dia 31, ele pediu para avisar a igreja também para estarem orando por isso. Tá bom? Entrou recursos, vamos pagar o aluguel agora dia 20, acho que amanhã já dá para pagar, né? Vou já fazer o pagamento, já temos recursos, já vamos fazer o pagamento do aluguel desse mês. Tá bom? Obrigado aos irmãos que têm contribuído. Está ali o gasofilácio, se você trouxe uma oferta, pode colocar ali. Obrigado aos irmãos que têm contribuído para a obra. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus pelo culto de hoje. Mais alguma coisa? O culto de quarta-feira está ruim, né? O pessoal está reclamando muito, não está bom, tá? Se você não tem vindo no culto, está perdendo. Eu ainda está bem complicado lá, né? Mas creio que logo nós já estaremos aqui, tá bom? Tem sido bênção, tá? E o que me deixa mais feliz é que está lindo, né? O pessoal está lindo, né, Dona? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela perseverança. Agora o Tiago também está aqui ajudando, os meninos também. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Isso é um ministério, tá? Isso é um ministério. Tem sido bênção. Está bênção, Cida? O culto de quarta-feira está bênção? Cida não perde, não, tá? Bênção. Tá bom? Vem cá, Pedrinho. Vem cá. Irmãos, não foi ele que me deu uma mandioca, não, tá? Eu comprei uma mandioca gostosa, mandioca, sabe? E fui morder a mandioca. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus eterno Pai. É em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Obrigado por tudo, Senhor, por ser maravilhoso e abençoado. O Senhor falou conosco, meu Pai, poderosamente, meu Pai, através do teu servo, Pai. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, cheio, meu Pai. Cheio, meu Pai, da tua glória, do teu poder, Pai. Que essa glória, meu Pai, não se apague, Senhor, em nossas vidas, em nossos familiares, Senhor. Aonde nós, meu Pai, estivermos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos fortalecer, meu Pai, para onde nós andarmos, Pai, colocar o nosso pé, o Senhor está conosco, Pai. E obrigado, Deus. Nós sempre, Pai, que não é fácil, meu Pai, de manhã estar aqui, meu Pai, em tua casa. Mas o Senhor, meu Deus, que nos trouxe aqui para ouvir esta palavra, Pai. É uma palavra, meu Pai, de conselho, meu Pai, que nós precisamos dessa palavra, sim, Pai. Hoje, o dia a dia de hoje, meu Pai, que não está fácil. Obrigado por tudo. E leve em paz para nossas casas e nossos lares, Pai. Aqueles que não vieram, Pai, que o Senhor venha abençoar, cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Quem quer Gabi? Olhem para Gabi, irmãos. Vamos orar, só um minutinho. Senhor, também estenda a sua mão pela vida da Gabi, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Também aquela moça que eu conversei ontem, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia. Coloca, ó Deus, a tua palavra no coração dela. Cuida dessa moça, cuida da Gabi, cuida de todos os enfermos do pastor Edilson. Em nome de Jesus. Saúde, seu irmão, na graça e na paz do Senhor. Tem café, Pedro? Pessoal, o Pedrinho fez café e ele fica triste se não tomar um café dele. Saúde, seu irmão, na graça e na paz do Senhor.